O que fazemos de nós mesmos no tempo de graça, isso havemos de permanecer por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança em nosso caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Apelo novamente para os membros da igreja, para que sejam cristãos, para que sejam semelhantes a Jesus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 167. Esta é uma realidade que tem sido tremendamente negligenciada nos dias atuais. Nos nossos estudos anteriores, na parte 1 e na parte 2, especialmente a parte 2, nós vimos quão necessário é atendermos a todas as exigências que Deus nos faz se quisermos nos livrar de um destino cruel, de um destino terrível, tal qual enfrentaram os judeus. Nós estamos iniciando uma série extraordinária sobre o livro de Hebreus. Nós sabemos que a doutrina do santuário é uma doutrina exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta doutrina nos torna singulares, não o sábado. E o nosso objetivo é avaliar este livro, que é o Santuário em 3D, junto com o Ministério Sumo Sacerdotal de Jesus, versículo por versículo. Depois que concluirmos o estudo desse livro, o nosso desejo é apresentar alguns temas de maneira mais específica relacionado à doutrina do santuário, por exemplo, a purificação do santuário, o serviço diário, tudo o que envolveu a prática do santuário terrestre e que hoje envolve a prática do santuário celestial. Eu gostaria de agradecer, desde já, pela oportunidade que vocês nos têm dado e vai ser uma grande bênção avançarmos no tema de hoje. Falaremos de maneira um pouco mais ampla sobre a estrutura do livro de Hebreus e o último chamado feito à nação judaica. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. A grande dificuldade para o povo judeu foi reconhecer e aceitar Jesus como Messias, como Deus encarnado. Interessante que isso parece, até certo ponto, paradoxal, porque justamente hoje a nossa grande dificuldade é ver Jesus como plenamente homem, não só no sentido físico, mas também no sentido de Jesus ter assumido a nossa natureza caída, pecaminosa. Então, nesse sentido, estamos em antagonismo com a nação judaica. Os judeus olhavam para Jesus, só via meramente um homem. Hoje olhamos para Jesus, só conseguimos ver a sua divindade. Por isso que em Hebreus capítulo 1, Paulo trabalha a dificuldade dos judeus, que era ver Jesus como Deus, e no capítulo 2, Paulo trabalha a nossa dificuldade, apresentando Jesus plenamente homem, incluindo tendo a natureza caída, pecaminosa. O objetivo de Paulo no livro de Hebreus foi justamente quebrar o grande ciclo de tradição que existia, especialmente quanto às doutrinas mais acariciadas dos saduceus e dos fariseus. Na verdade, quando Jesus cura aquele homem que há 38 anos estava acamado e pediu que ele se apresentasse no templo e, por causa disso, houve perseguição contra Jesus, na verdade, aquele homem representava muito bem a condição da nação judaica, não só no presente, mas também representava aqueles 38 anos que Israel caminhou pelo deserto após a rebelião de Cádiz Barneia, no segundo ano da saída do Egito, onde peregrinaram durante 38 anos por causa da rebeldia e a dureza do coração, como nós vamos ver no capítulo 3 e 4 do livro de Hebreus.
O povo judeu necessitava de um Salvador, o povo judeu estava prestes a serem varridos pela onda de perseguição que viria no ano 66, no primeiro cerco, e no ano 70, na invasão. E o objetivo de Paulo, nesta carta, seria fazer com que eles volvessem os seus olhos de um sumo sacerdote humano para um sumo sacerdote celestial, eterno, com sacrifícios melhores que aperfeiçoam eternamente. Entretanto, aqui temos um grande problema. Eles mataram este sumo sacerdote, consideravam-no como um criminoso, como um falso profeta. E agora, como eles iriam aceitar aquele a quem mataram como o seu Salvador, como o seu Messias, como o seu sumo sacerdote? É por isso que a estrutura da carta que Paulo vem trabalhando aqui no livro de Hebreus, justamente vai ter um enfoque de endossar quem foi Jesus e qual a relação que ele mantinha para com o sistema levítico desde a sua origem até o seu término no ano 70. O que Paulo vai tentar mostrar é que os judeus viviam à sombra da árvore e queriam nesta sombra permanecer. Nós podemos subir em uma árvore, não em uma sombra. Paulo deseja aqui mostrar a substância da sombra. E os judeus, cheios de preconceitos como eram, não queriam aceitar ou ver Jesus como o seu dileto Salvador. O tema da lei cerimonial, com sua observância, foi uma questão que indubitavelmente produziu uma profunda divisão no pensamento da Igreja Apostólica, pois muitos dos judeus que abraçaram o cristianismo ainda mantinham as suas relações com a antiga tradição judaica e muitos até sacrificavam. Os cristãos de origem gentílica, por outro lado, haviam sido liberados totalmente destas obrigações, como aconteceu no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, no ano 49. Entretanto, como Paulo sabia que o templo seria varrido no ano 70, era necessário que os judeus que agora haviam abraçado o cristianismo tivessem as suas mentes esclarecidas, porque eles seriam, no caso de muitos expulsos de Jerusalém, muitos morreram, outros se tornaram escravos, mas muitos dos cristãos que foram fiéis e sinceros, que abandonaram Jerusalém após o primeiro cerco, mas que ainda mantinham acariciados pensamentos quanto ao ritual do santuário, iriam ficar sem uma referência. Então o objetivo de Paulo aqui era mostrar para estes judeus conversos ao cristianismo que eles deveriam agora deixar de olhar para um templo físico e volver os seus olhos para outro templo, para outro sumo sacerdote, para o céu, onde Jesus entrara desde o ano 31. A fim de evitar estas grandes tensões que eclodiam na igreja primitiva, Paulo então decide escrever, fazer uma das suas mais importantes obras, o livro de Hebreus. Amados, a senhora White fala que se houver desvio da doutrina do santuário, certamente haverá apostasia na fé. Sabemos muito bem a história de Desmond Ford. Foi um teólogo adventista que morreu há poucos anos atrás e que conseguiu trazer muita confusão no meio adventista no que diz respeito à doutrina do santuário. Tanto que hoje muitos estudiosos adventistas têm minimizado a importância desta doutrina. O livro Questões sobre Doutrina, por exemplo, vem justamente na jugular dessa doutrina, a doutrina do santuário, e tem trazido grande prejuízo. A ideia de uma salvação tridimensional, no que Jesus fez no pátio, o que ele fez no santo e o que está fazendo no santíssimo, são obras distintas e uma complementa a outra. E se eu, por exemplo, afirmo a obra de Jesus foi completa na cruz, ou seja, tudo que tinha de acontecer em prol da salvação do homem aconteceu no pátio, esta mensagem é uma mensagem importante, entretanto incompleta. O sacrifício de Jesus, sim, foi perfeito. Entretanto, da mesma maneira que era mistério que ele perecesse no pátio,
sendo crucificado, era de igual maneira importante que ele fosse para o Santo no ano 31, permanecesse ali até o ano de 1844, 22 de outubro, para depois ir para o Santíssimo, onde ele concluiria a obra da salvação do homem. Segundo aos Coríntios 1:10, o qual nos livrou de grande morte, o pátio, e nos livra o Santo, e em quem esperamos que também há de nos livrar, o Santíssimo. Então, o livro de Hebreus, na verdade, ele traz de maneira 3D os passos para a salvação do homem. E não tem como pular etapas. E isso Paulo quer deixar muito claro aqui no livro de Hebreus. Este livro também vai apresentar de maneira clara a transição entre o falido judaísmo para o ascendente cristianismo. As sombras deixaram de existir quando a luz da realidade entrou em vigor. Sair do cristianismo e voltar para o judaísmo seria dar marcha ré. É sair da realidade da cruz e ir para a sombra da tradição. É deixar a luz e ir para as trevas. E isto o apóstolo Paulo queria evitar. O livro de Hebreus pode também, muito apropriadamente, ser chamado de o Pentateuco do Novo Testamento, pois ele resume muito bem as ideias apresentadas, especialmente no livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas especialmente o livro de Levítico. Então ele pode ser chamado do Pentateuco do Novo Testamento, ou seja, a substância do Pentateuco está no livro de Hebreus. Ele pode ser também muito apropriadamente chamado de o quinto evangelho, porque nos 4 evangelhos apresenta o nascimento, o ministério de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Já o livro de Hebreus apresenta o que vem depois disso. E o que vem depois disso? O ministério de Jesus no santuário celestial. Então o livro de Hebreus é um complemento perfeito das mensagens registradas nos livros sinóticos, nos 4 evangelhos. Agora, ampliando ainda um pouco mais a ideia inicial, o grande desafio para Paulo seria convencer os judeus de que aquele Jesus que eles mataram, na verdade, era o sumo sacerdote do santuário celestial. Nós sabemos que os judeus até mesmo preferiam Pilatos e Herodes a Jesus. Ele sofreu uma morte que geralmente pessoas de má índole sofria. Jesus teve um nascimento e um crescimento humilde e simples, e até mesmo o próprio João Batista havia desconfiado da messianidade de Jesus, justamente por ele não ter seguido as convicções comuns na época quanto à obra do Messias. Entretanto, Jesus foi na jugular de toda a questão, apresentando que o seu reino não é deste mundo, que toda a economia judaica, na verdade, só era um modelo, um exemplo do que acontecia no céu, e que o objetivo dele era sim salvar, Mateus 1:21, mas salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o reino que Jesus queria estabelecer era um reino espiritual. Ele desejava reproduzir-se nos seus, para assim prepará-los para o seu reino, mas que não seria estabelecido aqui nesta terra, senão nos céus. E agora, Paulo tem esta árdua missão, porque ele bem sabe que se os judeus permanecessem arraigados ao santuário terrestre, quando ele fosse destruído, isto poderia causar uma catástrofe na fé desses judeus conversos ao cristianismo. Então, durante todo o livro, toda a sua carta, Paulo vai volver a mente destes judeus sinceros para o santuário celestial, apresentando, na verdade, que este Jesus era superior aos anjos, superior a Abraão, superior a Moisés. Ele, na verdade, era um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de nós avançarmos para o estudo propriamente dito do livro, eu gostaria de oferecer para vocês um breve panorama geral de cada capítulo e os temas que Paulo trabalhou. Vale salientar que este livro foi construído de maneira, eu posso dizer até poética, mas com uma lógica tremenda,
Paulo dividiu a sua abordagem em duas sessões. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai fazer uma defesa eloquente da divindade de Jesus, mas também vai apresentar a falha dos judeus em entender a finalidade do santuário terrestre. E do capítulo 7 ao capítulo 10, na verdade eu poderia colocar do 7 ao 13, porque do 7 ao 13 vai formar um único bloco de análise. Entretanto, o capítulo 11 a 13 já funciona como um epílogo, uma conclusão desta segunda parte. Ok? Então vamos adotar o bloco maior, 7 a 13. É quando Paulo apresenta de maneira brilhante, com muita propriedade, com muitos detalhes, a dinâmica do santuário celestial, a relação do santuário celestial com o santuário terrestre e como é que Deus pretenderia trabalhar uma vez que aquilo que era visível deixaria de existir e agora pela fé eles deveriam olhar para o santuário celestial. Então o capítulo 7, 8, 9 e 10 são capítulos chaves. E desses capítulos chaves eu poderia dizer que talvez o mais chave é o capítulo 10. É um capítulo que vai tratar de maneira muito dinâmica o naufrágio do santuário terrestre e a emersão do santuário celestial. Na primeira sessão de Hebreus, capítulo 1 a 6, gostaria de fazer com você um pequeno resumo, porque esses capítulos eles se completam e vão expandindo a ideia, até chegar ao capítulo 7, onde novamente se lança uma ideia fundamental, uma nota fundamental e vai expandindo novamente. Então, o capítulo 1, Paulo dedicou 14 versículos para defender a suprema divindade de Jesus. Aqui ele exalta Jesus a níveis astronômicos. Por exemplo, no capítulo 1, verso 1, ele fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E aí o texto segue dizendo que ele é maior do que os anjos. Inclusive aqui no capítulo 1, verso 8 é dito: mas do Filho Deus diz, ó Deus, ou seja, Deus chama Jesus de Deus. No versículo 10 diz, e tu, Senhor, ou seja, o Senhor Deus chama Jesus também de Senhor, de maneira que aqui Paulo apresenta qual é a ótica de Deus para com Jesus. E quando Deus olha para Jesus, Deus vê ele como um igual. Claro que esta ideia vai ser quebrada versículo por versículo, mas o objetivo de Paulo no capítulo 1 de Hebreus é mostrar a excelsa divindade de Jesus para os judeus que não o reconheceram como Deus. Agora eles iam entender que aquele que eles rejeitaram, traíram e crucificaram era nada mais, nada menos do que o Deus encarnado. O excelso Deus em um traje humano. Corpo me preparaste, disse Jesus. Então Paulo exalta a divindade de Jesus no capítulo 1. Já no capítulo 2 ele faz um contraste. No capítulo 1 ele fala que Jesus era maior do que os anjos. No capítulo 2 ele fala que Jesus, 2:7, tornou-se menor do que os anjos. Ou seja, este Deus supremo, excelso, para identificar-se com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, fez-se homem, assumiu a nossa natureza, como diz o verso 16, porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E por qual motivo? Verso 17, por isso convinha que fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Verso 18, para que pudesse socorrer os que são tentados. Ou seja, como supremo Deus, Jesus não poderia sentir o que nós sentimos quando somos tentados e provados. Entretanto, ao assumir a nossa perfeita natureza humana com a contingência da mesma, ele poderia sentir exatamente aquilo que sente cada ser humano que é tentado. Então este Deus supremo tornou-se homem para salvar os homens.
No capítulo 3, Paulo vai entrar num campo minado agora. Ele vai dizer que este Supremo Deus, que se fez homem, como diz o versículo 3 do capítulo 3, era maior do que Moisés. Nós sabemos muito bem que os judeus amavam muito Moisés, amavam até mais Moisés do que Jesus. Mas no capítulo 3, Paulo vai mostrar que, mesmo que Moisés tenha sido perfeito em toda a sua casa, ou seja, na sua gestão, Jesus é maior do que Moisés. E o povo judeu não aceitou nem Moisés, por isso não entraram na terra prometida, por causa da incredulidade, por causa da rebeldia. Como iriam aceitar? Capítulo 3, verso 1. Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Naturalmente iriam rejeitá-lo. E Paulo usa o exemplo do passado para ilustrar o presente dos seus dias. Da mesma maneira que eles rejeitaram o anjo do concerto durante 40 anos e por isso não puderam entrar na Canaã terrestre, os que tinham de 20 anos para cima, nos dias de Cristo e mais tarde até nos dias de Paulo, eles rejeitaram a Jesus também e não puderam agora entrar no santuário celestial. Segundo o capítulo 4, eles não puderam participar do repouso, ainda que tivessem entrado na terra de Canaã terrestre, os de 20 anos para baixo, e por isso nos dias de Paulo ele ainda falava, resta ainda um repouso. Ou seja, eles ainda não haviam entrado no repouso. No capítulo 5, Paulo discorre sobre as qualificações de uma pessoa para ser um sumo sacerdote. E o capítulo 5, verso 1 já lança a nota tônica e diz, porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Então, era necessário que Jesus também fosse tomado dentre os homens para ser sumo sacerdote, para ter condições de interceder por aqueles que ele viera salvar. Sabe, meus amados, é muito difícil nós termos empatia quando olhamos uma pessoa sofrendo e não experimentamos aquilo que a pessoa está experimentando. Por exemplo, eu não tenho filhos, então dificilmente eu vou conseguir entender o que se passa no coração de um pai ou de uma mãe que está diante de um caixão onde o seu filho jaz morto. Dificilmente eu vou entender o que é sepultar um pai e uma mãe, uma vez que o meu pai e minha mãe ainda gozam de vida e vida com abundância. Eu nunca vou saber o que é passar fome uma vez que eu nunca tive essa experiência. Então, para que Jesus fosse um perfeito sumo sacerdote, era necessário que ele pudesse experimentar com as mesmas ferramentas que nós temos, aquilo que nós experimentamos. A empatia é algo importante. Por isso que nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Isto se chama misericórdia. Misericórdia seria, a etimologia da palavra seria, córdia vem de coração. Misericórdia, misere seria miséria. Então seria de coração, córdia, se colocar no lugar da miséria do outro. E foi isso que Jesus fez. Ele desceu do céu e colocou-se no nosso lugar, nas nossas misérias, para poder assim nos salvar. Quando chegamos ao capítulo 5, percebemos que o povo judeu praticamente já estava sem esperança porque mataram o seu sumo sacerdote, porque não reconheceram naquele homem simples da Galileia o seu Salvador. Por causa da rebeldia, não entraram no descanso e agora não queriam aceitar que Jesus era o seu sumo sacerdote. E aí vem o capítulo 6, que vai falar sobre esperança e fé. E neste capítulo, Paulo fecha esse primeiro bloco da sua narrativa, mostrando que sim, há esperança para o povo judeu, mostrando que sim, há possibilidades de eles se salvarem, mas eles precisariam olhar para o santuário, olhar para o mais profundo do céu, como diz Salmo 48, verso 1, para a cidade do grande rei aos lados do norte, onde está estabelecido o santuário celestial. E uma vez que há esperança e fé para o povo judeu, do capítulo 7 em diante, Paulo introduz de maneira muito aberta
o ministério de Jesus. No capítulo 7, ele apresenta as qualificações de Jesus para o sumo sacerdócio, mostrando que, na verdade, a sua origem veio muito antes mesmo do que os levitas, que surgiram ali no Monte Sinai, quando foram eleitos para serem a tribo exclusiva para o sacerdócio. Ele foi sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que a Bíblia diz que não tem nem começo e nem fim, é uma analogia que ele faz. Então, Hebreus 7 apresenta as qualificações de Jesus para o sumo sacerdócio. Já o capítulo 8, verso 1, ora, a suma daquilo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está nos céus, assentado à destra do Pai. Ele apresenta Jesus sendo o fiador de uma nova aliança, com melhores condições, em um melhor santuário, com melhores possibilidades de perdoar perfeitamente e permanentemente. Então, o capítulo 8, Paulo apresenta a ideia de que a lei que outrora estava gravada em tábuas de pedra, agora Jesus desejava gravar nas tábuas do coração. No capítulo 9, vai apresentar o serviço do santuário. Em contraste, vai apresentar o que acontecia aqui na terra com a dinâmica do santuário no céu. Então, esse capítulo é muito importante porque ele vai apresentar de maneira muito didática o ritual do santuário. O capítulo 10 é um capítulo chave, porque ali apresenta a nota tônica também de que Jesus cumpriu todo o cerimonial judaico na sua morte, quando o véu rasgou-se em dois, quando houve aquele grande estrondo, era um sinal que o ritual do santuário perdera o seu valor. E o capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora eles não deveriam mais buscar um sumo sacerdote humano, não deveriam olhar para um sacerdote falível. Agora eles tinham um sumo sacerdote perfeito e infalível, através do qual eles poderiam ter acesso ao Pai. Entretanto, eu imagino que neste momento o povo judeu se pôs a pensar: mas se nós temos dificuldade de ter fé num sacerdote que a gente pode ver, pode tocar, pode sentir, como vamos crer em um sacerdote que nós não podemos ver? Que muitos, a esta altura que o livro de Hebreus foi escrito, já haviam morrido e grande parte do que estavam lendo esta carta agora só ouviram de Jesus por testemunhas oculares, talvez, ou alguém ouviu, mas não puderam vê-lo de maneira física, assim como os discípulos puderam fazer. Porque como aqui no capítulo 2 de Hebreus fala, 2, verso 1, portanto, convém atentar-nos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então muitos haviam ouvido sobre Jesus, mas não tiveram o privilégio de conhecê-lo. Entretanto, agora, Paulo introduz o capítulo 11. E qual é a finalidade do capítulo 11? O capítulo 11 é para mostrar que, pela fé, muitos pais do passado operaram grandes prodígios. Ou seja, o que é mais fácil? Crer que um morto pode ressuscitar ou acreditar que Jesus está no santuário celestial ministrando a nosso favor? Crer que o mar pode se abrir, que coisa fabulosa, tremenda. Crer que os mundos foram criados a partir do nada. Crer que o Senhor pode operar tão maravilhosamente a ponto de salvar meretrizes e prostitutas? Ou crer que Jesus está no santuário celestial? Naturalmente, seria mais fácil crer que Jesus estaria no santuário. Então, o capítulo 11 de Hebreus é uma chave importante para mostrar que, pela fé, eles sim poderiam acessar o santuário celestial. No capítulo 12, a correção do Deus Pai, Deus corrige a todos aqueles que Ele ama. Naturalmente, a correção aqui seria a destruição do santuário no ano 70. Seria uma maneira de Deus, como diz os próprios versículos aqui, seria uma maneira de Deus açoitar os seus filhos
para o seu próprio bem. E o açoite que eles receberiam, como diz aqui no verso 6 do capítulo 12, seria para a salvação deles mesmos. Ou seja, Deus iria permitir que o santuário fosse plenamente varrido, para assim eles poderem, capítulo 13, verso 13, poderem sair para fora do arraial, levando o vitupério de Cristo. Afinal, eles esperavam uma cidade que não tem fundamentos, ou, se tem fundamentos, o fundamento não é terreno, o fundamento é celestial. Por isso que no capítulo 13, Paulo fala: saiamos para fora do arraial, abandonemos esta cidade condenada, abandonemos este culto falido, pois em pouco tempo não teremos mais este local físico e seremos então envolvidos pelo Espírito agora a estar diante de um sacerdote, sim, mas um sacerdote eterno e perfeito, não um sacerdote humano falível. Então este é o pequeno resumo da carta aos Hebreus, capítulo 1, a divindade de Jesus, capítulo 2, a natureza humana de Jesus, capítulo 3, os resultados da rebeldia, capítulo 4, o repouso em Cristo, capítulo 5, as qualificações para o sumo sacerdócio, capítulo 6, esperança e fé, capítulo 7, as qualificações de Jesus para o ministério, capítulo 8, Jesus, sumo sacerdote de uma aliança melhor, capítulo 9, o serviço do santuário, capítulo 10, o sacrifício de Jesus, capítulo 11, obtendo as promessas pela fé, capítulo 12, a correção do Deus Pai, e capítulo 13, saiamos para fora do arraial. Esses capítulos se conectam, se completam, porque no capítulo 1 é apresentado um Deus que se tornou homem, mas foi rejeitado por causa da rebeldia daqueles que não aceitaram o repouso, por isso não aceitaram o seu sumo sacerdote, perderam a esperança e a fé. Jesus era qualificado para ser sumo sacerdote da nova aliança, pois ele era o centro do serviço do santuário, no capítulo 10, dando a sua vida por nós. Poderíamos acessar tudo isso por meio da fé, que muitas vezes é estimulada pelos açoites, quando Deus nos leva aos lugares mais inóspitos da terra, com o intuito de nos educar. Então existe uma sequência lógica, existe um quadro muito bem elaborado dessa estrutura do livro de Hebreus. E se o Senhor permitir, nós vamos analisar versículo por versículo. Nós vamos usar a Bíblia, vamos usar muitos livros do Espírito de Profecia, e eu creio que vai ser uma grande bênção para aqueles que tiverem condições de acompanhar toda esta série. Nós vamos produzir aproximadamente 25 vídeos, mais ou menos nessa faixa, 25 vídeos, uma média de 40 a 45 minutos, não vão ser vídeos tão longos. Vai ser importante vocês acompanharem toda a série a fim de terem uma compreensão mais ampla de todo o assunto. Eu gostaria novamente de pedir para que vocês possam nos ajudar divulgando esse canal, divulgando estes vídeos, inscrevendo-se também no nosso canal. Se você puder também, acione o sininho, isso vai trazer mais benefícios para o nosso canal. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, uma vez mais, que vocês têm nos brindado, de nos permitir entrar nos seus lares. Espero que esse conteúdo possa ser uma bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. IAG, juntos avançaremos.